Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e vamos continuar o nosso estudo de lógica de programação estudando os vetores em estruturas de dados. Tá? Bom, então, o que é um vetor? Um vetor é um array unidimensional. Tá? Significa que ele tem apenas uma dimensão. Aqui na tela você pode ver uma representação gráfica do que seria um array. Tá? Esse array recebe o nome de notas, todo array tem um nome. Tá? Esse aqui é um vetor. No caso, a gente vai chamar de vetor quando o array tiver apenas uma dimensão. Então, esse vetor recebe o nome de notas e ele é um vetor que tem 4 posições. Tá? Então, veja, temos uma posição 0, posição 1, posição 2 e posição 3. São as posições de índice do meu vetor. Então, eu começo a contar as posições do vetor a partir do 0. E veja que eu utilizo colchetes para representar os números das posições de índice. Isso é padrão em um vetor, utilizar colchetes. Então, o vetor tem um nome, que o identifica todo esse conjunto aqui. Não importa quantas posições tem lá dentro, elas são identificadas por este nome. Aí cada uma das posições, que se comporta como se fosse uma variável separada, recebe um número de índice, que irá classificá-la. Tá? Como é que a gente declara um vetor? Para declarar um vetor, basta você dar um nome para ele, você escolhe um nome, 2 pontos, palavra vetor, nesse caso, me referindo ao Visual G, onde a gente vai fazer testes. Tá? Caso você vá programar em alguma linguagem de programação específica, claro, você vai ter que consultar a documentação da linguagem para saber como se declara o vetor naquela linguagem. Então, a palavra vetor, aí eu abro colchetes, especifico i é a primeira posição do vetor, geralmente é 0. Tá? 2 pontinhos, né? Pontinho, pontinho, depois eu declaro o valor de f. Quem é f? O valor da última posição do vetor. Então, seria i inicial, f final. Posição inicial e final. A posição inicial geralmente é 0, e a posição final então é que vai dar o tamanho do seu vetor. Ele vai de 0 até f. Fecho o colchete, aí coloco a palavra d, e depois especifico o tipo de dados que esse vetor vai armazenar. Você deve lembrar da última videoaula que um vetor ele é uma estrutura de dados homogênea, portanto, ele armazena apenas dados do mesmo tipo. Tá? Então, você declara qual é o tipo de dados aqui, e se você declarar, por exemplo, dados do tipo caractere ou inteiro, o vetor só vai poder armazenar caractere ou inteiro. Legal? Não importa quantas posições você coloque lá dentro. Tá? Então, dá um nome para o vetor, 2 pontos, palavra reservada, vetor, abre colchete, especifica a posição inicial, geralmente 0, pontinho, pontinho, para indicar que vai até posição final. Aí você coloca o valor da última posição. D, e depois você especifica o tipo de dados. Tá legal? Bem simplesinho. Vamos ver um exemplo aqui. Exemplo de declaração de um vetor. Tá? Então, a gente pode declarar um vetor dessa forma. Vetor notas, 2 pontos, palavra vetor, abro colchete, posição inicial 0, pontinho, pontinho, posição final 9, fecho colchete, palavra reservada D, e aqui o tipo de dados real. Então, aqui estamos especificando um vetor de 10 posições, com os números de índice 0 e 9, então vai de 0 até 9, portanto 10 posições, tá? O 0 conta e o 9 também. O nome do vetor é notas, e esse vetor armazenará, portanto, 10 dados do tipo real. Tá? São 10 informações do tipo real, uma em cada uma das posições do nosso vetor. Tá? Então é bastante fácil declarar um vetorzinho. Nome do vetor, notas, 2 pontos, palavra reservada, vetor, tem que escrever vetor, abre colchete, posição inicial 0, pontinho, pontinho, posição final 9, 0 a 9 são 10 posições, portanto, fecho colchetes, palavra reservada D, e no final especifico o tipo de dados, que é o tipo real. Tá? Assim você consegue declarar um vetor qualquer. Legal? Então é isso aí. Aprendemos o que é um vetor e aprendemos como declarar um vetor. Vimos um exemplo de declaração de vetores. Na próxima videoaula, nós vamos aprender como inserir dados em um vetor. Tá? Como colocar informações dentro de um vetor. E aí, vamos ver um exemplo prático de um programa rodando lá no Visual G que utiliza vetores. Então, pessoal, aproveite para se inscrever no nosso canal enquanto aguarda a próxima videoaula e até a próxima.